clima de velório aqui no Mineirão, normal, o torcedor mais uma vez faz a parte dele, mas o time deixou a desejar, né? Das entradas ali de jogadores que nós falamos ali, Caio, eu gostei um pouco ali do Veron em termos de movimentação, o Lautaro, muita disposição, muita briga, muita luta, mas não deu aquela força ofensiva que o time necessitava. O Veron, ao contrário, já mostrou com a qualidade técnica ali, mais movimentação. Eu acho que realmente abaixou o peso, tá querendo mais. Agora foi muito pouco do que a gente gostaria e merecia, né? O que me chama mais atenção, o que me deixa mais triste, é porque eu tento até ver o lado do Seabra. Mas hoje, particularmente, eu saio muito chateado, frustrado com a visão dele. Eu não tô sendo oportunista, não tô sendo um profeta do acontecido, mas quem está acompanhando aí durante a transmissão, eu já tinha cantado a pedra que no intervalo eu tiraria o Wallace para colocar o Lautaro. Seabra fez isso? Fez. Quando? Depois que o time tomou o gol. É muito reativo. Isso ali me deixa muito chateado, porque não é possível que um treinador que está no dia a dia acompanhando os jogadores não tenha essa sensibilidade dentro de campo, que o jogador dele não está bem. Né? A questão do Wallace, a gente sabe, eu acredito que ele vai render, vai dar frutos com a camisa do Cruzeiro, mas era nítido a falta de forma física e hoje, além disso, refletiu na parte técnica. Teve um lateral que ele recebeu um domínio aqui sozinho, deu uma canelada na bola. Tem dias que isso acontece mesmo, não é a noite do Wallace, mas cabe o treinador, como gestor de grupo, fazer substituições, mesmo porque tem um elenco, um plantel agora sim mais qualificado, mais diversificado. Não adianta colocar um Peralta, por exemplo, com 40 minutos de acréscimo, no 40 minutos do segundo tempo. Então, muito reativo, de forma nenhuma é aceitável uma derrota para o São Paulo, principalmente com o time reserva. Depois, infelizmente, o Cruzeiro ainda trabalha com esse tabu que eu não entendo. Pede a parada técnica, pede uma parada FIFA, né? Reclama do desgaste físico, reclama que não dá tempo de treinar, mas volta pior. Não é a primeira vez que isso acontece, eu não consigo entender, né? Se pudesse fazer uma solicitação para o clube que libere os treinamentos para a imprensa poder acompanhar, porque eu não consigo justificar, porque não é coincidência, tem algo errado nisso. O time volta muito abaixo. Hoje ainda não ganhou, não é do misto do São Paulo, não ganhou do time reserva completo do São Paulo. Isso aqui para mim eu não aceito, mesmo porque era um jogo de 6 pontos. Isso aqui para mim tinha que ser encarado como uma final. Como a Amanda disse no início da transmissão, independente do desempenho, Cruzeiro tinha que sair aqui com 3 pontos. Já deixou escapar o confronto direto contra o Fortaleza e novamente contra o São Paulo. Grande Luciano da Casa. Só seguindo aquele raciocínio falando do pós-primeira substituição do Fernando Seabra, né, que foi logo após o gol sofrido, o Cruzeiro ali se desorganiza completamente, passa a ser um time ainda mais escasso em termos de ideias. O Gabriel Veron realmente, depois que entra, gera ali uma mobilidade interessante, inclusive dos pés dele sai uma boa oportunidade, onde ele encontra bem o Matheus Pereira, que finaliza muito mal, mas a verdade é que o Cruzeiro o jogo todo pouco agrediu o São Paulo, pouco incomodou, e o Fernando Seabra, mais uma vez, tomou decisões ruins. Além de ter demorado a fazer a primeira substituição, vale lembrar que aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro estava perdendo por 1-0 para o São Paulo, ele promove 3 substituições. Uma delas sendo o Matheus Vital, que é um jogador que historicamente pouco agrega com a camisa do Cruzeiro. E a estreia do Fabrício Peralta, para mim, um péssimo cenário para a estreia do volante, para a estreia do paraguaio com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro, nos últimos 8 jogos no Campeonato Brasileiro, conseguiu apenas 2 vitórias. Tem o temor de não ser somente um momento de oscilação, de ser algo para além disso. Porque eu havia até falado aqui no pré-jogo, se o Cruzeiro
tivesse um desempenho parecido com o que teve diante do Atlético Goianiense quando venceu por 3-1, ele não venceria o São Paulo, mesmo sendo um time reserva, porque claramente tem mais qualidade do que o lanterna do campeonato. A questão é que o Cruzeiro performou ainda pior do que em relação à partida contra o Atlético Goianiense. E vale lembrar, antes daquele jogo, o Cruzeiro vinha de uma sequência de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Agora, depois de dias de preparação, perdeu em casa para o São Paulo, segue com uma dificuldade imensa de bater times do G10, até então só bateu o Botafogo em 2 oportunidades, de resto não conseguiu vencer mais ninguém, e é uma derrota que custou a saída do G6 por parte do Cruzeiro, né? Agora o Cruzeiro é o 7º colocado, já que não só o São Paulo venceu, mas o Bahia também venceu muito bem e ultrapassou o Cruzeiro. Isso aconteceu na 26ª rodada. O quanto antes, algumas questões precisam acontecer, cobranças internas, já que o Cruzeiro fez investimentos fortes para estar conseguindo uma vaga na Copa Libertadores da América. E pensando no que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, que já está numa fase aguda, o Cruzeiro cada vez mais tem feito força para ficar distante dessa disputa. A gente falava algum tempo atrás que o Cruzeiro tinha deixado que times chegassem muito perto dessa posição de brigar por Copa Libertadores, São Paulo, Bahia. Agora esses times já passaram o Cruzeiro, tem o Internacional também encostando, então realmente é mais um jogo que gera um alerta muito grande em relação ao trabalho do Fernando Seabra e também em relação à postura dos jogadores. Não dá para questionar, por exemplo, o torcedor que hoje compareceu mais uma vez em peso e acabou ficando chateado com o Seabra, com os jogadores. O desempenho foi muito distante do que se esperava, o resultado nem se fala, Valu. Pois é, Valu, acho que o Cruzeiro acabou tendo uma atitude de descompasso da necessidade do jogo, né? A sensação que fica pra gente aqui que está no estádio é que o Cruzeiro não jogou de forma compatível com um adversário direto, né? Dentro da competição. O Cruzeiro muitas vezes com atitudes tardias, tanto que a gente tenta a primeira finalização apenas aos 35 minutos do primeiro tempo, e aí já demonstra que o Cruzeiro não estava no mesmo compasso, na mesma proporção que necessitava o jogo. E aí, mesmo eu tendo cobrado lá atrás, né, no início da partida, que o Cruzeiro precisava mais do resultado do que a performance, foi a performance que fez a equipe do São Paulo sair vencedora hoje. Foi mais eficiente, foi mais coerente com a necessidade. A atitude em campo demonstrava mais poder para uma equipe que buscava os 3 pontos fora de casa. E aí o Cruzeiro acabou pagando um preço alto por ter saído do G6. E ainda incluindo esse descompasso, Valu, a situação de ser um time mais tardio, a gente viu a necessidade ainda no intervalo do jogo, falamos sobre a necessidade de modificação, não aconteceu só depois que o Cruzeiro toma o primeiro gol, e aí acaba que as 3 últimas substituições, o que poderia dar um poder de reação ao Cruzeiro, porque tinha a opção de entrada de mais 3 jogadores, ele só faz isso aos 42 minutos de jogo. Então acho que o Cruzeiro, em atitude, foi um Cruzeiro não compatível com a necessidade do jogo. E aí o torcedor está coberto de razão. Fica chateado com as tomadas de decisões do time em campo, com as tomadas de decisões também do Seabra, porque é ele quem tinha autonomia de tentar reverter essa situação. Um Cruzeiro pouco criativo, pobre realmente no quesito criatividade, e aí acabou pagando um preço por um time que veio aqui totalmente modificado, mas mais do que as modificações, sobressaiu a atitude, a vontade de vencer. E hoje venceu quem quis mais. E quem quis mais nesse jogo foi a equipe do São Paulo.